Oi, gente, então vamos dar continuidade, né? Às vezes eu solto um vídeo, outro dia, às vezes eu solto vídeo sequenciado como esses, né? Porque como pega já o subtítulo, a gente vai sequenciando. Então vamos, nessa sequência, completar com o capítulo 16 nesse vídeo, certo? Vamos lá, a gente já vinha falando sobre a ceifa e a vindima, os 7 anjos com as 7 taças, né, cheia das últimas pragas. Agora vamos ver, nesse decorrer do capítulo 16, quais são elas, né? Quem gosta de anotar aí, fazer anotação, anota, quem é bom de cabeça, né, vai prestando atenção. Eu não digo assim gravar não, mas é bom sempre estar lendo, estudando, para entender, para saber, né? Vamos lá. E ouvi, vinda do santuário, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra as 7 pragas da ira de Deus. Então foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga ruim maligna nos homens, que tinha o sinal da besta e o que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivente que estava no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas dizer: Justo és tu, que és e que eras, o santo, porque julgaste estas coisas. Porque derramaram o sangue de santos e de profetas, e tu lhes tens dado sangue e beber, eles o merecem. E ouvi uma voz do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam de dor as suas línguas. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. E eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça. Muitas pessoas, dá uma pausa, vê aquele filme Armagedon e o Apocalipse, Sinal do Tempo, é porque tá aqui, ó, tá vendo? Tá escrito aqui. Por isso que eles usam aquele filme Armagedon como Apocalipse do Último Tempo. Mas tem gente que faz muita mistura louca aí, né? Bota Armagedon, o nome do Armagedon, como o fim do mundo, com ET, com máquina, com um bocado de coisa doida aí nos filmes, né? Mas não vai ser assim como os filmes mostram, não, tá certo? Vai ser muito pior e não vai ser daquela forma como eles passam. Eles só usam a palavra Armagedon porque significa a luta, a grande luta final, final do tempo, né? O versículo 17. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do santuário na parte do trono, dizendo: Está feito. E houve relâmpagos e vozes e trovões. Houve também um grande terremoto, o qual nunca houverá, desde que há homens sobre a terra, terremoto tão forte quão grande. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e Deus lembrou-se da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam, e sobre os montes caiu do céu uma grande saraivada, pedras quase do peso de um talento, que o peso de um talento é aproximadamente 20 quilos, né? Você pode imaginar aí uma pedra caindo do céu de 20 quilos, Deus me livre. Os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande. Muito grande, vai ser muito pior para aqueles principalmente que não estarão nos pés de Deus. Vocês viram que as pessoas, por conta de todas essas pragas, aquelas que realmente
não se arrependerem, não adorarem a Deus, não voltar o coração para ela, vão passar por isso e ainda vão blasfemar contra Deus, né? E aqueles que permanecerem, com certeza, já estarão com o Senhor, estarão salvos, Deus os protegerá, né? Por isso que o título do capítulo 14, né? Ele diz aqui, ó, o Cordeiro e seus remidos no Monte Sião, né? Todos aqueles que estarão com o Senhor também entrarão no reino dos céus. Então, é difícil ler, é difícil de entender, mas haverá uma ação de cada anjo, né? Por isso que tudo na vida a gente diz assim, tudo é permissão de Deus, não cai um cabelo se ele não souber. É verdade, não cai um cabelo da nossa cabeça, não cai uma folha da árvore, como a gente sempre fala, que ele não saiba. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe o tempo certo de cada coisa. E aqui é o tempo certo, quando chegar Apocalipse, que começarmos a nós vermos em relação, o pessoal diz assim, vai chegar lá o Armagedon, mas vai acontecer muitas coisas passadas, passo a passo anteriormente, antes de chegar totalmente, né? Esse Armagedon vai acontecer várias outras coisas. Cada anjo vai soltar uma coisa, como você vir aqui, pontua aqui, que verá o que acontecerá, né? E devemos permanecer em fé, né? Como eu disse, eu não sei se eu vou chegar a essa época, eu não sei também se Deus vai permitir eu morrer e Ele guardar meu espírito, como eu disse, aguardando, né? Como já nós vimos aqui que Ele tem um lugar, o espírito descansando. Eu não sei se Ele vai me arrebatar, a gente não sabe. O tempo é de Deus, o tempo de nossos dias estão contados, estão na mão do Senhor e eu quero que todos eles sejam para a honra e glória do Senhor, né? Não se volte seu coração somente para paixões da terra, não se apegue a nada material, eu digo coisas assim, isso tudo fica, isso não vai ter valor nada diante dos céus, né? Não se apegue a imóveis, não se apegue a objetos, não se apegue a tesouros terrenos que a traça vem, corrói e o ladrão rouba. Lógico, não estou dizendo para você não ter as coisas. Tenha, zele pelas suas coisas, trabalhe, lute, a vida continua até lá, né? Mas o que Deus quer é a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito voltado para Ele. Nossas obras sejam limpas, nossas obras elas sejam acompanhadas de nossa fé e nossas atitudes, né? Todos nós erramos na terra, mas todos nós somos carentes do amor e da graça de Deus. Amém? É isso que eu quero dizer para vocês. E possamos não só ficar em erro não, certo? A gente pode cair, às vezes errar, mas viemos a nos arrepender e não continuar no pecado, no erro. Mas que Deus possa nos fortalecer. Busque isso em Deus, né? Porque nós temos a certeza, eu tenho a certeza que um dia o Senhor deixará eu entrar nesse reino maravilhoso que eu quero fazer parte, eu já faço parte, por só falar dessa palavra, faça parte também em só falar desta mensagem, dessa palavra, né? Se você tem em mãos, não guarda na gaveta, não deixa aí no Salmo X, no versículo X, só para estar no versículo X, só para estar de como se fosse um ídolo, um altar, e ficar lá parado, não adianta nada, lá parada ali, sem você ler, sem você meditar. A Bíblia, ela é exata, ela é viva quando nós a praticamos. Tem dentro dela que é a palavra de Deus viva e eficaz. Deus é o Criador, Deus é o meu Criador, Deus é o teu Criador. Abre o coração para Ele, abre o coração para Jesus, abre o coração para o Espírito Santo, né? Eu quero cada vez mais na minha vida, né? Que você possa ser abençoado em estar comigo aí acompanhando o canal. E não estou dizendo que você não vai ser abençoado se você não estiver no canal, não é isso, certo? Deus não é Deus de limite, não é Deus de ameaça, não. Você vai ser abençoado da mesma forma se sua fé estiver ligada com Ele, se a sua atitude, se o seu caminhar, se o seu andar estiver ligado com Ele. Ore por quem precisa, que nós precisamos orar muito. Tanto orar por nós quanto pelo nosso próximo, certo? E por quem nos persegue também. Então, Deus possa abençoar vocês, espero que vocês estejam gostando, né? O capítulo é complexo, às vezes é difícil de entender, mas se você pontuar do jeito que eu estou te ensinando, né? No caderninho, na passagem, voltar ao vídeo, saber cada anjo, o que Deus determinou para cada anjo falar, o que eles vão ceifar, vindimar, o que a taça do anjo 1, 2, 3 vai ser derramada, vai estar cheia, né? Uma é a ceifa e a vindima, o outro é os 7 anjos, as 7 taças, né? As últimas pragas, quais são, né? E assim
e você vai entendendo, vai sabendo. E é bom estudar Apocalipse assim, né, com gosto, porque sabemos que Apocalipse é só um período que vai, não vou dizer se é curto ou se é longo, mas é um período que vai ter que ser passado para que nós venhamos a ver a glória de Deus, enfim, vencendo todo o mal, né? E nos dando a nossa cidade maravilhosa para que a gente venha, né, viver nela eternamente com Ele. Então, Deus possa abençoar você, Deus possa abençoar sua família, seu dia, seu trabalho, enfim. Deus os abençoe. Beijinho.